Sejam muito bem-vindos ao Sejures Online. Vez aqui no Sejures Online. Voltamos para o nosso bloco. E o que me chama a atenção agora, após esse aposto... Olá, querido aluno. Deixa eu fazer uma breve apresentação minha para nós iniciarmos nossa turma de exercícios. Meu nome é Bernardo Machado, eu sou auditor fiscal da Receita Federal do Brasil e atualmente eu exerço o cargo de inspetor-chefe adjunto na Inspetoria do Rio de Janeiro. Então você deve estar perguntando o seguinte: o que um inspetor da Inspetoria do Rio de Janeiro está fazendo ministrando uma aula de direito previdenciário? Uma pessoa que trabalha com a área aduaneira. Só falar um breve histórico meu em concurso público. Quando eu passei no concurso em 2002, eu passei para ser auditor fiscal do INSS. Então, todo o meu histórico, eu comecei trabalhando nessa autarquia federal que é o INSS, vinculado ao Ministério da Previdência, onde eu trabalhava com a parte de custeio, fiscalização, arrecadação e cobrança das contribuições previdenciárias. Logo depois, eu passei para a SRP, foi criada uma secretaria para nós passarmos para a administração direta no intuito da unificação do fisco. Então, na verdade, eu ministro aula de direito previdenciário desde 2005, já estou há 10 anos na estrada, onde, na verdade, todo o meu histórico vem justamente lá da Previdência, vem lá do INSS. Na prática, hoje, eu não trabalho mais com direito previdenciário lá no meu ofício, lá dentro da Receita. Minha parte hoje é a parte aduaneira, mas todo o meu histórico é de previdência e me mantém atualizado justamente para concurso, para essa parte de cursos preparatórios para concurso público. Então, esse é o meu histórico no concurso público. E falando um pouquinho da nossa aula, a nossa turma vai ser uma turma de exercícios que é voltada para técnico do Seguro Social, técnico do INSS. Como é que o nosso curso ele vai ser feito? Você vai reparar no nosso curso que a imensa maioria das questões são questões da FCC, da Fundação Carlos Chagas, porque foi a última banca preparatória que elaborou o concurso de técnico do Seguro Social. Então você vai perceber que eu, me baseando no último edital, vou trazer várias questões da FCC. A sua imensa maioria são questões da FCC, mas logicamente uma outra questão, quando ela é interessante ou quando o assunto não foi abordado ainda pela FCC, alguma prova preparatória para concurso público, pelo menos não que eu tenha achado, eu trouxe questões de outras bancas preparatórias, como por exemplo o CESP-UNB, como por exemplo o ESAF, como por exemplo outras bancas preparatórias, FGV, entre outras. Então, na verdade, o curso ele é voltado para técnico do Seguro Social. A base do curso vai ser, nós vamos nos basear aqui no último edital, que é o edital lá de 2011, a prova ela foi feita no princípio de 2012, onde o concurso tem muita chance de ser realizado agora no ano de 2015. Então, nós vamos fazer vários exercícios, sua imensa maioria são baseados em exercícios da FCC, salvo quando o assunto não foi elaborado, não foi abordado ainda pela FCC, e nós vamos trazer para que você lembre a teoria em cima de exercícios, questões de outras bancas preparatórias. Você vai perceber aqui no nosso curso que eu dividi os exercícios por assunto. Então, eu não vou pegar aqui no nosso curso uma prova de 2014 e nós vamos responder essa prova de 2014, onde a primeira questão é sobre auxílio-doença, segunda questão, pensão por morte, terceira questão já fala de financiamento. Não vou misturar os assuntos. Nós vamos pegar o edital passado, basicamente, e eu, com base no edital passado, dividir questões por assunto. A título de exemplo, vamos começar o nosso curso aqui falando da história da Previdência. Acabamos o assunto da história, vamos falar de questões acerca da organização do sistema, na verdade iniciando com o sistema securitário, conceituação, princípios e organização do sistema. Depois vamos falar de integração, fontes, toda essa parte de legislação previdenciária, e aí nós vamos seguir todo o nosso assunto. Então você pode pegar o edital passado e você pode inclusive acompanhar pelo edital passado nossas questões. Elas vão ser feitas, são disponibilizadas para você aí na sua casa com base no edital passado. Então são questões por assunto. Quando eu começar a falar de auxílio-doença, só tratarei de auxílio-doença. Quando eu falar de pensão por morte, só vou tratar de exercícios acerca da pensão por morte. Perfeito isso? Para você que está estudando muito e vai fazer a prova agora em 2015, nós tivemos recentes alterações na legislação previdenciária, medida provisória agora dia 30 de dezembro de 2014, cujas principais alterações entram em vigor em 1º de março de 2015.
Logicamente, eu vou tratar dessas alterações mencionando para você aí na sua casa as mais recentes alterações na legislação previdenciária. Então, o importante de uma turma de exercícios é você conseguir revisar toda a parte teórica em cima de exercícios de concurso público e, principalmente numa turma de exercícios, buscar atualizações. Falaremos das atualizações aqui. Logicamente, nosso curso não é uma turma teórica, a turma é uma turma de exercícios, basicamente exercícios, mas logicamente eu não vou sair simplesmente resolvendo exercícios. Para cada assunto que nós vamos abordar, eu vou dar uma palhinha da parte teórica. Palhinha realmente. Então não vou abordar a teoria toda, logicamente que não. Assunto, a teoria de direito previdenciário, nós temos uma outra turma para isso. A turma aqui não é a turma teórica, é uma turma meramente de exercícios. Logicamente, para eu resolver os exercícios, tem que lembrar com você na sua casa um pouquinho da teoria. E aí eu parto dessa palhinha da teoria para exercícios e aí nós vamos revisando também toda a parte teórica em cima de exercícios. Entendido? Então, sem perdermos tempo, o primeiro assunto que nós vamos tratar aqui é a história da Previdência. Vamos fazer a nossa primeira questão, que já trata do marco da Previdência Social brasileira. Para nós lembrarmos sobre a história da Previdência, vamos lá para o nosso quadro branco para fazer uma revisão rápida, em 5 minutos, sobre a história da Previdência, falando só aqui no Brasil, iniciando com o marco da Previdência, e vamos ver toda a história e evolução legislativa da Previdência aqui no Brasil. Para fins didáticos, eu vou estudar a nossa história dividindo as fases históricas da Previdência em 4 fases. Primeira fase, segunda fase, uma terceira fase, além de uma 4ª fase. Isso aqui é uma divisão meramente didática, para você, de uma forma muito mais simples, entender a história da Previdência Social brasileira. A Previdência Social aqui no Brasil, o marco inicial, o qual é reconhecido pela doutrina, é o que nós chamamos de uma lei Eloy Chaves, que é um decreto legislativo. Então, nós temos um decreto legislativo 4682, ele é de 1923, a data específica do decreto legislativo é dia 24 de janeiro de 1923, tanto é o dia 24 que o dia 24 é conhecido como o Dia da Previdência Social Brasileira. O que faz esse decreto legislativo conhecido como Lei Eloy Chaves? Primeiro, ela é conhecida como a Lei Eloy Chaves por causa do deputado que apresentou esse decreto, o projeto do decreto legislativo, que era um deputado federal lá de São Paulo, conhecido como Eloy Chaves. Por isso que esse decreto é conhecido como Lei Eloy Chaves. O que faz esse decreto legislativo? Ele determina a instituição de caixas de aposentadorias e pensões para empresas que realizam a construção de estradas de ferro. Então, na verdade, você começa a visualizar com essa lei Eloy Chaves a primeira fase da Previdência Social brasileira, a qual é caracterizada pelo que nós chamamos de CAPES, Caixas de Aposentadorias e Pensões. Essas caixas de aposentadorias e pensões, elas eram organizadas pelas próprias empresas. Então, o que a gente percebe na primeira fase é que, na verdade, as pessoas abarcadas pela Previdência no Brasil era, na verdade, um grupo muito diminuto, porque eram apenas empregados dessas determinadas empresas. Então, o que caracteriza essas caixas de aposentadorias e pensões é organizadas pela própria empresa, onde ela só vai abarcar empregados dessas empresas. Um modelo que não está dando muito certo, o qual é modificado numa segunda fase. E aí vem um decreto, que é o decreto 22872, 22.872 de 33, que cria o que nós chamamos de Institutos de Aposentadorias e Pensões, os IAPs. O primeiro Instituto de Aposentadoria e Pensão que foi criado foi o Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Marítimos, com esse decreto 22872 de 33. Então, essa primeira fase, iniciada em 23, ela vai justamente até esse decreto de 1933. O que diferencia os institutos de aposentadorias e pensões para as caixas de aposentadorias e pensões? Os institutos, eles já são entidades autárquicas, então eles são organizados pelo próprio Estado. Então a primeira grande diferença é quem organiza. As caixas, quem organiza são as empresas, enquanto que os institutos, quem organiza é o Estado. Então ele é um instituto, ele é organizado, a
organização dele é uma organização estatal. E a outra diferença básica é, enquanto as caixas abarcam empregados de uma determinada empresa, os institutos vão abarcar trabalhadores de uma determinada categoria profissional. Então são criados institutos por categoria profissional. Primeiro instituto, dos marítimos. Depois, sucessivamente, são criados novos institutos, como, por exemplo, dos bancários, dos comerciários, dos industriários, dos estivadores. Então, o que a gente percebe na segunda fase é que aquele grupo diminuto de trabalhadores abarcados pela Previdência, ele passa a ser ampliado. Então, para fins, na verdade, só de elucidar, para que você lembre disso, inicialmente lá, em 23 até 33, nós tínhamos aproximadamente 23 mil beneficiários do regime, da Previdência Social brasileira. Quando você já chega com a criação dos institutos, a gente já passa a ter 3 milhões de brasileiros abarcados pelos institutos. Então nós já temos um grupo bem mais amplo de pessoas beneficiadas pela Previdência Social brasileira. Então nessa segunda fase, nós ainda temos, de uma forma concomitante, caixas de aposentadorias e pensões organizadas por empresas, para trabalhadores dessas empresas, e institutos organizados pelo Estado, abarcando trabalhadores de determinadas categorias profissionais. Qual é o problema disso? O problema é uniformizar a legislação previdenciária. Por quê? Cada caixa tem seu plano de custeio, cada caixa tem seu plano de benefício, cada instituto tem seu plano de custeio, cada instituto tem o seu plano de benefício. Nós precisamos unificar a legislação previdenciária, é o que vem numa terceira fase. Essa terceira fase ela é caracterizada pela unificação da legislação previdenciária, justamente com a criação da LOPES, Lei Orgânica da Previdência Social, Lei 3807 de 60. Então essa terceira fase, que iniciada em 1960, com a entrada em vigor da Lei Orgânica da Previdência, ela uniformiza a legislação previdenciária. Pelo amor de Deus, ela não unifica os institutos. A unificação dos institutos só vem em 66, com o Decreto-Lei 72 de 66. Então a LOPES uniformiza a legislação previdenciária sem uniformizar os institutos, sem unificar os institutos. A unificação dos institutos só ocorre em 66, com o Decreto-Lei número 72 de 66. O que a gente percebe então nessa fase? Está unificada a legislação previdenciária com a Lei Orgânica da Previdência, mas nós temos várias entidades tratando de previdência e de assistência social. Nós temos o INPS, o Instituto Nacional de Previdência Social, nós temos o IPASE, Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos, nós temos a LBA, Legião Brasileira de Assistência, nós temos a FUNABEM, nós temos vários institutos tratando de previdência e tratando de assistência. O pessoal da área rural, eles eram tratados pelo Fundo Rural, que com o Pro Rural, ele passa a ser tratado como uma entidade autárquica também. Então nós temos vários institutos tratando de previdência e de assistência. Qual é o problema disso? O INPS ele passa a ter um gigantismo enorme e nós estamos precisando, na verdade, reestruturar de uma forma administrativa a Previdência Social brasileira. O que acontece com a instauração de uma quarta fase, o qual é caracterizada com a criação do SIMPAS. Então vem uma lei, isso lá em 77, que cria um Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. Esse SIMPAS, ele é, na verdade, integrado por 7 entidades, onde nós tínhamos o Instituto Nacional de Previdência Social, tratando de conceder benefícios previdenciários, o Instituto de Aposentadoria, de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social, criado pelo SIMPAS, cujo intuito era cobrar, fiscalizar e arrecadar as contribuições previdenciárias. Nós tínhamos ainda o INAMPS, cujo intuito era executar política de saúde no nosso país. Nós tínhamos ainda a LBA, Legião Brasileira de Assistência, tratando da parte assistencial. Nós tínhamos a FUNABEM, Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor. Nós tínhamos ainda a Dataprev, a empresa de processamento de dados da Previdência e, por fim, nós tínhamos o CM, a Central de Medicamentos, cujo intuito era conceder medicamentos a título gratuito ou a preços módicos. E aí nós temos uma reestruturação administrativa da Previdência e da assistência social. O que acaba acontecendo quando nós temos aqui o SIMPAS
quando nós chegamos lá em 1990, na verdade um pouquinho antes, né, quando nós chegamos na Constituição de 88, a Constituição de 88 vem tratar do sistema securitário, falando que é um conjunto integrado de ações, abarcando 3 ramos: saúde, assistência e previdência. E aí lá em 90 é criado o que nós chamamos do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. O INSS, na verdade, ele vem da fusão de 2 institutos. O instituto que tratava de conceder benefício previdenciário, que era o INPS, e o instituto que justamente fazia a administração da previdência e da assistência, quem arrecadava, fiscalizava e cobrava as contribuições previdenciárias. Então, o Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência se unifica com o Instituto Nacional de Previdência Social, e essa unificação aqui entre o INPS e o IAPAS faz com que nós tenhamos a criação do INSS. Perfeito? O INAMPS é substituído pelo SUS. A LBA é extinta, FUNABEM extinta, DataPrev se mantém, SEMI também passa a ser extinto. E aí, na verdade, a gente percebe que um pouquinho depois, lá em 91, né, vem as nossas famosas leis básicas, que é a Lei 8.212 e 8.213. A 8.212 é o plano de custeio do sistema securitário, 8.213, plano de benefícios da Previdência Social. E aí a gente passa a ter uma evolução legislativa. Primeira reforma da Previdência, com a emenda 20 de 98, regulamentada pela Lei 9876 em 99. Nós temos o nosso decreto regulamentando nossas leis básicas em 99. Dia 6 de maio de 99, sai o decreto 3.048 de 99, que é o regulamento da Previdência Social, que trata tanto da 8.212 quanto da 8.213. Depois, em 2003, nós temos a segunda reforma da Previdência, com a emenda 41, alterada com a emenda 47. E um pouco depois, nós temos a unificação do fisco. Perfeito? Lembrado mais ou menos a história da Previdência? Nós lembramos a história da Previdência, evolução legislativa, história e evolução legislativa. Vamos passar a tratar isso com base em exercícios de concurso público. Questão 1, questão do CESP-UNB, fala o seguinte: a Lei Eloy Chaves, que é o Decreto Legislativo 4682 de 23, considerado o marco da Previdência Social no Brasil, criou as caixas de aposentadorias e pensões das empresas de estradas de ferro, sendo esse sistema mantido e administrado pelo Estado. Errada a afirmativa. O que eu falei sobre a primeira fase? O que eu falei sobre a Lei Eloy Chaves? A Lei Eloy Chaves determina a criação, possibilita a criação, né, de caixas de aposentadorias e pensões para as empresas de estradas de ferro, cujas caixas são organizadas pelas próprias empresas, abarcando trabalhadores dessas empresas. Então, na época, lá na primeira fase, as caixas não são administradas, não são organizadas pelo Estado. Os institutos lá em 33, iniciando em 33, os institutos são organizados pelo Estado, as caixas não. Caixas caracterizadas por organização pela própria empresa, onde abarca trabalhadores apenas dessas empresas. Portanto, a afirmativa da questão 1 é uma afirmativa incorreta, afirmativa errada. Questão 2. A partir de 33, o governo abandonou o método de criar pequenas instituições, né, que são caixas previdenciárias, porque elas, muitas vezes, não tinham condições financeiras para arcar com benefícios previdenciários dos seus segurados, criando entidades de âmbito nacional, nas quais foram englobados trabalhadores de uma mesma atividade. Perfeito. Então, com a entrada em vigor do decreto 22872 de 33, criando o Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Marítimos, a organização deixa de ser por empresa, abarcando trabalhadores dessas empresas, para ser uma organização por meio de institutos organizados pelo Estado, abarcando trabalhadores do quê? Da mesma categoria profissional. E aí, na verdade, a gente passa a ter mais trabalhadores sendo abarcados pela Previdência, não apenas um grupo, na verdade, diminuto, né, onde são só empregados de determinadas empresas. Com os institutos, nós temos trabalhadores de determinadas categorias profissionais. Afirmativa, portanto, afirmativa perfeita. Questão 3. A Lei 3807, 3.807 de 60, que é a Lei Orgânica da Previdência, uniformizou a legislação previdenciária das diferentes categorias de trabalhadores, amparados por distintos institutos previdenciários. Exatamente a terceira fase. Como é que funcionou a terceira fase?
foi publicada, entrou em vigor a Lei Orgânica da Previdência, cujo intuito foi uniformizar a legislação previdenciária, porque nós tínhamos várias caixas, vários institutos, cada qual com seu plano de custeio e com seu plano de benefício. O intuito foi uniformizar a legislação previdenciária. Isso vem com o início da terceira fase, com a Lei Orgânica da Previdência, que é a Lei 3.807 de 60. Lembrando, a Lei Orgânica da Previdência uniformiza a legislação previdenciária sem unificar os institutos. A unificação dos institutos só vem com o Decreto-Lei 72 de 66. Perfeito? Então, a unificação dos institutos vem com o Decreto-Lei 72 de 66, o qual vai lá e cria o famoso INPS, Instituto Nacional de Previdência Social. Questão 4. Na evolução da Previdência Social brasileira, o modelo dos institutos de aposentadoria e pensão, que abrangiam determinadas categorias profissionais, foi posteriormente substituído pelo modelo de caixas de aposentadoria e pensão, que eram criadas na estrutura de cada empresa. Absolutamente errada a afirmativa. O que a banca fez? Ela, na verdade, alterou, ela fez uma alteração da primeira fase com a segunda, ela confundiu a primeira com a segunda fase. A primeira fase, ela é caracterizada pelas caixas de aposentadorias e pensões. A segunda fase, não. Na segunda fase, nós temos os institutos de aposentadorias e pensões, as caixas organizadas pelas empresas com trabalhadores dessas empresas, os institutos organizados pelo próprio Estado, abarcando trabalhadores de determinadas categorias profissionais. Então, é justamente o contrário. Nós temos caixas e, posteriormente, os institutos. A afirmativa fala primeiro dos institutos, substituído por caixas. É justamente o contrário. Primeiro são caixas e depois nós temos os institutos. Institutos numa segunda fase. Perfeito? Questão técnico do Seguro Social. A questão de história da Previdência cobrada na última prova de técnico do Seguro Social. Essa questão cai em 9 provas de concurso público, a cada 10 que cobra a história da Previdência. De onde vem o INSS? Essa entidade autárquica vinculada ao Ministério da Previdência, criado lá em 90, ela vem da unificação de 2 institutos que faziam parte do SIMPAS. Que institutos são esses? O INPS e o IAPAS. O INPS, o intuito era conceder benefícios previdenciários, enquanto que o IAPAS, o Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência, visava arrecadar, cobrar e fiscalizar as contribuições previdenciárias. A unificação do INPS com o IAPAS faz com que haja o quê? A criação do INSS. Então, o INSS vem da fusão do INPS com o IAPAS. Fusão do INPS e do IAPAS, cria-se o INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, cuja atribuição inicial era justamente o quê? Arrecadar, cobrar e fiscalizar as contribuições previdenciárias. Auditores do INSS faziam isso, além da concessão dos benefícios previdenciários. Então, o INSS, quando foi criado em 90, tinha a função de arrecadar, fiscalizar e cobrar as contribuições previdenciárias e conceder o benefício previdenciário. Não é mais hoje assim, hein? Quem arrecada, fiscaliza e cobra as contribuições previdenciárias somos nós, auditores da Receita. Então, a atribuição para arrecadar, fiscalizar e cobrar hoje é da Receita, não mais do INSS. O INSS hoje só concede benefício previdenciário. Então, resolvendo a questão, o INSS, a autarquia federal, resultou da fusão das seguintes autarquias. São elas IAPAS e INPS. Gabarito da questão 5, portanto, afirmativa B. Perfeito? Lembrar da história da Previdência. Tranquilo isso? Vamos passar a falar um pouquinho do sistema securitário, aonde a Seguridade Social cobrada no digital, nós temos 3 temas em relação à Seguridade Social. Primeiro, conceito de sistema securitário, depois, quais são os princípios que regem o sistema securitário e, por fim, quais são as regras de organização do sistema. Vamos iniciar com a conceituação. Conceito de sistema securitário, caput do artigo 194. O que diz o nosso texto maior? Seguridade Social é um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e de toda a sociedade, visando garantir direitos em relação a 3 ramos: saúde, assistência social e previdência social. Então, só para a gente resumir essa conceituação, a gente pode resumir o sistema securitário em um esquema onde nós vamos demonstrar
quais são os 3 ramos abarcados pelo sistema securitário. Os ramos são, primeiro deles, saúde. Segundo ramo, nós temos a famosa assistência social. E, por fim, nós temos a famosa previdência social. Saúde, ela é tratada no nosso texto maior, nos artigos 196 ao 200. Então, saúde, artigos 196 ao 200 da Constituição Federal. Assistência social, artigos 203 e 204 do nosso texto maior. E previdência social, artigos 201 e 202 do nosso texto maior. 201 tratando do regime geral de previdência, 202 tratando de previdência complementar. Então, só para a gente revisar, sistema securitário é um conjunto integrado de ações, iniciativa dos poderes públicos e de toda a sociedade para garantir direitos em relação a esses 3 ramos. São eles saúde, assistência social e previdência social. Vamos ver como é que as bancas cobram a conceituação do sistema securitário? Vamos lá? Primeira questão, uma questão da FCC de 2010, ela fala o seguinte: a Seguridade Social, ela compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e de toda a sociedade destinadas a assegurar direitos relativos a... O que a banca queria? Quais são os ramos abarcados pelo sistema securitário? Resposta: saúde, assistência social e previdência social. Então vamos lá. Afirmativa A: saúde e assistência apenas. Errado. Saúde e assistência são ramos do sistema. Tá faltando aí a previdência social. Então afirmativa A, errada. B: só a previdência é ramo do sistema? Não. O sistema securitário abarca saúde, assistência e previdência. Afirmativa B, errada. C: previdência e assistência apenas. Errado. Tá faltando aí saúde como ramo do sistema securitário. D: saúde e previdência apenas. Errado, está faltando aí a assistência social. Afirmativa E: saúde, previdência e assistência social. Então, resposta da questão 5, justamente a afirmativa E. Sistema securitário como um conjunto integrado de ações, iniciativa dos poderes públicos e de toda a sociedade para garantir direitos em relação a 3 ramos. São eles saúde, assistência social e previdência social. Questão 6, mais uma questão da prova de técnico do Seguro Social de 2012, elaborada pela FCC. Que a FCC quis cobrar, novamente, quais são os ramos abarcados pelo sistema securitário. Diz aí, questão 6. É correto afirmar que a Seguridade Social compreende a assistência, saúde e previdência. Perfeita afirmativa A, gabarito, portanto, da questão 6, justamente afirmativa A. Se eu estou na prova de concurso, se eu estivesse fazendo essa prova de técnico do Seguro Social em 2012, marcaria a questão A, nem ia ler as demais. Demais, com certeza absoluta, estão erradas, né? Porque os ramos do sistema são saúde, assistência e previdência. Só para a gente ver o erro das demais afirmativas, a B fala que trabalho é ramo do sistema securitário. Isso está errado. Assistência é, saúde sem dúvida. Trabalho não é ramo do sistema. C, sistema tributário, lazer e previdência. Sistema tributário não é tratado no capítulo 2 do título 8, que fala do sistema securitário. Sistema securitário trata de saúde, assistência e previdência. Sistema tributário não é tratado no título 2 do capítulo 8. Além do lazer. Lazer também não está no título 2. D, educação, previdência e assistência. Educação também não é ramo do sistema securitário. Assistência e previdência, sem dúvida. Então, a afirmativa D está errada porque fala que educação faz parte do sistema securitário. Errado. Por fim, a afirmativa E fala da cultura como ramo do sistema securitário. Cultura não é ramo do sistema. O sistema é composto de saúde, assistência e previdência. Então, o erro da afirmativa E é tratar a cultura como ramo do sistema securitário. Demais, né, previdência e saúde, sem dúvida nenhuma, eles fazem parte do sistema securitário.
E para a gente terminar a nossa primeira aula de exercício, vamos fazer a questão 7, que ela na verdade trata da conceituação do sistema, mas ela já trata um pouquinho de princípios, princípios elencados no artigo 194, parágrafo único. Vamos lá. Então, para a gente lembrar um pouquinho de princípios, só lembrando princípios, nós trataremos em uma outra aula. Não se preocupe com princípios por enquanto. Vamos lembrar, vamos falar do conceito do sistema e vamos lembrar um pouquinho já aqui nessa questão acerca de princípios. Vamos lá. Quanto ao sistema securitário, é correto afirmar: A. Conjunto integrado de ações que visa agregar os sistemas de saúde, previdência e assistência através de um sistema único de saúde. Que absurdo! É um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e de toda a sociedade, visando garantir direitos em relação à saúde, assistência e previdência. Sistema único de saúde trata apenas da saúde. Perfeita afirmativa A, errada. B. Regime geral de previdência tem caráter contributivo e tem filiação obrigatória, observando critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, abrangendo os que participam de regime próprio de previdência. Errado! Regime geral abarca trabalhadores de iniciativa privada e servidores públicos efetivos que não possuem regime próprio. Então, na verdade, regime geral não abarca servidores públicos efetivos. Servidores públicos efetivos, como por exemplo no meu caso, eu estou vinculado por ser auditor fiscal da Receita ao regime próprio de previdência da União, nada a ver com regime geral. Logicamente, se eu exerço uma atividade que me vincula ao regime geral, eu fico abarcado por ambos os regimes, o próprio e o geral. Mas por ser servidor público, meu vínculo não é com o regime geral. Meu vínculo é com o regime próprio de previdência. Perfeito? C. Sistema de saúde deve definir diretrizes com a participação da comunidade. Perfeita afirmativa C, porque na verdade ela trata de saúde, onde ela pega a saúde e lembra de uma das diretrizes da saúde elencada no artigo 198, seus incisos. Então a saúde, uma das diretrizes da saúde é justamente a participação da comunidade. Afirmativa C, afirmativa, portanto, correta. Vamos lá. Afirmativa D. Sistema de saúde deve ser organizado de uma forma centralizada, com direção única e regionalizada, de modo a permitir em gestores locais admitam agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público. Vamos lá. Uma das diretrizes da saúde, artigo 98, inciso 1, é justamente uma descentralização. E aí a banca preparatória, tratando de diretrizes da saúde, vem falar que a saúde é organizada de uma forma centralizada. Isso está errado. Primeira diretriz da saúde é uma descentralização com direção única em cada esfera do governo. Afirmativa D, portanto, afirmativa errada. E a afirmativa E, a assistência responsável pela cobertura de risco de acidente do trabalho. Errado. Quem, na verdade, vai abarcar o risco de acidente do trabalho é a Previdência Social. Então, a afirmativa é a afirmativa incorreta. Então, essa questão, na verdade, eu mencionei que ela tratava de princípios, não trata basicamente de princípios, ela trata dos ramos como um todo, né? Ela vai tratar um pouquinho de saúde, lembrando das diretrizes, vai tratar um pouquinho da assistência, lembrando o que cabe à assistência, e vai tratar um pouquinho da previdência, do que cabe à previdência. A afirmativa correta da questão, a afirmativa C, que tratava de saúde, aonde fala que a saúde, uma das diretrizes, é a participação da comunidade. Artigo 98, inciso 3 do nosso texto maior. Questão 7, portanto, afirmativa C. Perfeito? Querido aluno, vamos terminar nossa primeira aula por aqui. Na nossa próxima aula, a gente passa a tratar de princípios do sistema securitário. Espero que você tenha gostado dessa nossa primeira aula. Vejo você na nossa próxima aula. Muito obrigado pela atenção.